Bom, acho que nós já podemos começar, né? Bom, gente, boa noite mais uma vez. Estamos aqui mais um dia, né? Mais um encontro de Flicete. Como o Felipe já mencionou, hoje estamos finalizando, vindo de uma trajetória muito bonita e muito rica, né? De saberes, de literatura, de vida, sociedade. E para bem começarmos, nada mais justo do que ouvirmos um pouquinho, apreciarmos uma boa música, nosso querido Arthur Duarte. Arthur é artista da terra, aqui de Feira mesmo, que nos orgulha muito. Ele é cantor, compositor, poeta, também tem uma banda chamada Banda Cor. Está aí prestes a lançar uma nova música que vi nas suas redes sociais. Já fez inúmeras apresentações, né, aqui em Feira e também fora da Bahia. Então, o que dizer de Arthur, né? É um grande artista. Então, bom, Arthur, o momento é seu. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Aqui tá travando um pouquinho, Sim. mas enfim, eu ouvi mais ou menos o que você falou. Eu acho que tudo que a gente passa, a gente tem como aprendizado, e tudo que eu vivi, como você falou aí, hoje tenho como uma referência muito boa, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vou começar com uma canção do Jal, que eu gosto muito, e eu espero que vocês gostem também. Tô um pouco nervoso, tá? Não repara não. Para o mundo vou deixar cair, a bola eu vou deixar rolar, mas não vou esquecer do amor que eu sinto por você. Para o mundo vou deixar cair, a bola eu vou deixar rolar, mas não vou esquecer do amor que eu sinto por você. A cor do entardecer faz doer, e você onde andarás? O amor veio em mim dizer que é você, e em você é o meu lugar. Corre o mundo, vou deixar cair, a bola eu vou deixar rolar, mas não vou esquecer o amor que eu sinto por você. Corre o mundo, vou deixar cair, a bola eu vou deixar rolar, mas não vou esquecer do amor que eu sinto por você. Um amor que eu sinto por você. O amor que eu sinto por você. Valeu. Muito obrigada, Arthur. Foi linda a sua apresentação. Obrigada. Então, muito obrigado, Arthur. Que linda música, linda canção para começarmos este grande evento, né? Majestoso do evento. Então, dando prosseguimento, agora vamos conhecer um pouco mais de Felipe Lisonjeado, ele que vai falar um pouco, né, de Torto Arado. Felipe Lisonjeado, ele é acadêmico de letras pelo curso de licenciatura em letras vernáculas da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e criador de conteúdo literário digital. Ele compõe a atual gestão do diretor acadêmico de letras, José Jerônimo de Moraes, como diretor-geral, representando o curso de licenciatura em letras vernáculas da instituição. Ele é bolsista de iniciação científica ProBic UFES, da pesquisa Cacimba de Histórias, com experiência na área de contação de histórias, literatura e produção digital de eventos. Além disso, Felipe Lisonjeado, ele é produtor cultural e dirige a companhia Pipas Literarte Produções Culturais. Então, seja bem-vindo, Felipe, e passo a palavra para você. Muito obrigado, Carol. Boa noite a todos, a todas, a todes.
né? Muito bom estar aqui com vocês. Quem fez o primeiro contato comigo foi Yasmin, né? Lembro muito bem. Eu fiquei muito feliz por duas coisas. Pela discussão, pelo colégio, e outra porque me fizeram um convite muito tempo antes. Geralmente os eventos fazem com um mês, 2 semanas, e a gente estava me convidando muito tempo antes, tanto que eu tive que olhar a data de novo. Eu falei assim, poxa, é lá em dezembro, no último dia de aula quase. Então, gostei muito disso. Então, aqui, primeiramente, agradecer ao convite, né? Pedir licença aos que vieram antes de mim também, que passaram aqui por essa trajetória. Mais cedo eu falei com a professora Fernanda Leal, né, que passou aqui recentemente, minha amiga, está aqui nessa sala com vocês, alunas, né, que são contemporâneas minhas, eu fico até assim meio acanhado, as meninas vieram antes de mim no curso, né, sabem, né, tem uma trajetória de um semestre aí a mais, Clara, Paula, Esté, Caroline, né, está aqui também presente o nosso reitor, então é uma coisa, é muito bom, né, e falar sobre Torto Arado, que eu acho que foi uma das leituras mais arrebatadoras dentro da minha trajetória literária até o momento, e do ano também, né? É muito bacana. Então, estou muito feliz. Vocês que me dizem se eu já começo apresentando, se vai ter alguma outra fala antes. Caroline, me dê aí o prosseguimento para a gente começar. O Esther, né? Claro. Se você quiser já dar prosseguimento, iniciar a sua fala, pode ficar à vontade, que ao longo da narrativa iremos introduzir com algumas intervenções minhas. Pronto, maravilha. Aí você me avisa, porque aí eu paro de apresentar o slide, viu? Deixa eu colocar aqui, por favor. Aí você me avisa se já apareceu. Por favor, Carol. Tá aparecendo? Sim. Tá carregando, né? Isso, apareceu. Pronto, né? A gente vai falar sobre Torto Arado. Não é a primeira vez que eu falo sobre a obra. Já participei de uma palestra na Universidade Federal de Sergipe e também já apresentei um trabalho sobre Torto Arado em 2 eventos acadêmicos. São tantos eventos que às vezes a gente perde a sigla. Mas falar sobre Torto Arado foi um convite que eu gostei muito. Eu acho que também Yasmin e o pessoal sabia o quanto Torto Arado ele representa para mim, né, devido ao meu trabalho nas redes sociais, de postar algumas resenhas de algumas obras, e eu reafirmar a todo momento quanto essa obra de Itamar Vieira Júnior ela trouxe algo primordial para a literatura contemporânea atualmente, né? Então eu quis intitular, né, essa apresentação como Torto Arado, ramificações e narrativas. Fiquem à vontade, né, para a qualquer momento da explanação falarem algo para que eu possa parar de apresentar, tá bom? Eu quero iniciar, mesmo antes de trazer a obra, destacar o quanto a gente pode perceber o clássico nela, né? E aí eu trago essa citação de Demerval Saviani, onde Saviani aponta de onde vem o clássico, né? Para a gente começar a introduzir sobre esse Torto Arado e se perguntar, será que Torto Arado é um clássico? Né? E aí eu trago. Na divisão da população de Roma em 5 classes de renda, foram considerados clássicos os cidadãos mais ricos, que por isso integravam a primeira classe. Mas já no século II d.C., o gramático latino Aulo Gelio passou a designar como clássico o escritor que, pela correção da linguagem, se constituía em autor da primeira ordem, classicus scriptum, em latim. A partir daí, incorporou-se a noção de clássico, a ideia de algo que é referência para os demais, que corresponde às regras, que se aproxima da perfeição, que é sóbrio, simples, isento de ornamentações, que é paradigmático, modelar e exemplar. E dessa conceituação derivou o sentido de clássico, como é usado nas escolas, nas aulas e nas classes de ensino. Então eu trago Saviani para vocês primeiramente, antes de até apresentar a obra, porque em diversos momentos da leitura e do desdobramento literário que a obra traz, a gente traz essa pergunta, principalmente os críticos literários. Torto Arado é uma obra clássica? Então a gente já deixa aí essa primeira inquietação para vocês. Torto Arado, né, é um romance brasileiro escrito pelo nosso autor baiano Itamar Vieira Júnior, onde ele conta a história de 2 irmãs, Bibiana e Belonísia, né, com essa capa belíssima, que nem a professora Cláudia falou aí antes de passar a fala para mim, sobre o quanto a estética do livro, tanto literária
como também da capa, da contracapa. É algo belíssimo. Peço desculpas que ele está aqui com uma pequena mancha de café, mas é porque no início da minha leitura com Torturado, eu levava Torturado para onde eu ia. E um belo dia eu estava tomando café, né, com meu cuscuz do lado, e levei Torturado, só para não perder um minuto da leitura, e aí acabou respingando aqui um gole de café. Então, ele não tem esse golinho de café meio cinzentado na sua versão original, na minha tem, mas é uma obra de... a gente sente a resistência desde o momento que a gente olha essa capa, né, que é representado das protagonistas, né, a Bibiana e a Belonísia, né, que marcadas por um acidente de infância, a gente tece a partir disso as 3 partes da obra, onde a obra ela é narrada um momento por Bibiana, outro momento por Belonísia e outro momento por Santa Rita Pescadeira, todas as 3 mulheres, né? Tem também o Algo Novo, sendo uma obra escrita por um homem, mas narrada por 3 personagens diferentes e também por 3 mulheres. Aí aqui eu trago o destaque, né? Conta a história de 2 irmãs, Bibiana e Belonísia, marcada por um acidente de infância e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. A obra toda ela é traçada nesse sertão, o sertão da Chapada Diamantina. Durante a apresentação a gente vai entender por que também Itamar quis discorrer sobre esse espaço geográfico. Em 2018, recebeu o Prêmio Leia na categoria Romance, lá em Portugal. Em 2020, recebeu o Prêmio Jabuti, na categoria Romance, aqui no Brasil, e o Prêmio Oceano também na mesma categoria. Então, Torturado, ele tem um caminho tortuoso também. Itamar não lançou a obra aqui no Brasil primeiramente, nem colocou em nenhuma editora. Primeiro, ele lançou seu livro para o Prêmio Leia, e a partir daquele momento que ele coloca o livro lá para submissão, para avaliação, ele se torna vencedor do Prêmio Leia, a partir de um júri, e o livro começa a vender em Portugal, e depois ele chega ao Brasil. Então, aí também é um livro muito poderoso e também com a sua criticidade. Fica também a pergunta, né? Torturado primeiro fez sucesso lá fora, para depois ser esse grande best-seller aqui no Brasil. Então, a gente, em diversas entrevistas, ele sempre fala sobre isso, né? Inclusive, existe uma entrevista dele no Roda Viva, onde a Vera Magalhães, a jornalista, pergunta para ele, né, o que é que ele indicaria para os escritores que estão começando, fazer igual a ele, lançar um livro, um romance em um edital, ou ir diretamente para uma editora. E ele dá esse conselho realmente, né, que inclusive que no Brasil existem editais, né, mas que ele conhecendo sobre o Prêmio Leia e também ele sentia que aquela obra estava pronta, né? Ele fala muito sobre isso nas suas entrevistas e também em seus contatos com o público, que ele sentia que a obra estava pronta, mas que ele não imaginava que a obra ia ter tantas dimensões. E aí ele submete para o Prêmio Leia, vence, né? A partir disso a obra começa a ser vendida em Portugal e depois ela é vendida, comercializada aqui no Brasil pela Todavia, que inclusive relançou outro livro de contos dele e está também segmentando a trilogia, né? Porque já vou dar um spoiler para vocês. Torturado ele faz parte de uma trilogia que Itamar desenvolve. As suas próximas obras, os seus próximos outros romances, a gente tem a ideia de que o próximo ele vai debater sobre o recôncavo baiano, mas com toda essa ambiência do sertão, falar sobre as pessoas das cidades do interior da nossa Bahia, falar sobre esses mestres, sobre essas mestras, sobre essas pessoas que estão nessas comunidades. Não é que a trilogia ela vai continuar com os mesmos personagens, mas as informações que temos é que ele vai continuar seguindo essa ambientação, seguindo falar sobre essa gente, seguindo continuar falar sobre esse Brasil que pouco fala, e agora, através das obras de Itamar, a gente vê falar muito sobre. Então, Torturado, ele passa segmentado aí nessa Chapada Diamantina, né? E tem alguns pontos geográficos que trazem dentro da obra e também, eu achei assim, eu vou passar o slide, mas acaba que eu vou vindo outras coisas, eu vou falando, podem me cortar, viu, se tiver alguma dúvida. A gente percebe, a partir de alguns indícios, quando fala assim da motocicleta,
de algumas personalidades que fala no livro, o livro ele é atemporal, porque ele pode muito bem passar na década de 80, na década de 90, mas ele pode passar também em 2021, principalmente com as políticas que estamos passando atualmente. Então, eu acho que o outro grande poder da obra é essa temporalidade. Quando a gente pega Torturado para ler, em nenhum momento Itamar diz tal data, tal ano. Ele sempre tem essa correnteza, vamos usar aqui a simbologia de um rio, onde que essa história ela poderia passar em qualquer momento, em qualquer década, e que infelizmente ela pode passar também nos dias de hoje. Então eu acho que esse poder atemporal, esse chamamento para as nossas raízes, para a Chapada Diamantina, é um que também que essa obra se torna um dos livros mais vendidos, né, desde o ano passado. E aqui, trazendo um pouco para vocês, né, a foto do nosso querido autor, né, Itamar Vieira Júnior, nasceu em Salvador, em 1979, é geógrafo, doutor em estudos éticos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e autor de Dias. Esse Dias ele não tem mais exemplares atualmente, só se alguma editora relançar, que foi bem antes dele escrever o Torturado, e A Oração do Carrasco. Em 2021, acompanhado de outros contos, ele veio também para esse livro, né? O Doramá Odisseia, Histórias, que foi lançado agora no segundo semestre, né? Pela Todavia também, e que é uma compilação de contos de Itamar, né? Diferente de Torturado, que é um romance. Seu livro Torturado recebeu os prêmios mais respeitados do Brasil e de Portugal, onde atualmente é o escritor brasileiro vivo mais vendido e premiado do país, inclusive participando de feiras, festivais fora do Brasil, inclusive em diversas entrevistas ele fala, né? Porque além dele ser escritor, dele ser o geógrafo, ele é funcionário público, ele é servidor público pelo INCRA. Então, Itamar tem uma profissão, né? E a gente brinca, os Torturages, né? Que são os fãs da obra de Itamar. Vou até trazer isso para vocês. A gente tem um pequeno grupinho, né? De amigos que gostam muito da obra. E a gente chama de Torturages, né? As pessoas que são apaixonadas pelo Torturado. De que, vamos dizer assim, que o trabalho dele como escritor é quase um hobby, né? Porque ele tem já uma profissão pelo INCRA, ele vive e trabalha também em Salvador, né? Mora no bairro de Itapuã, né? Toda aquela ambiência, né? Da literatura baiana através de Jorge Amado. Ele que também é um apaixonado pela obra de Jorge Amado e que na adolescência teve um encontro com Jorge Amado. Ele conta em uma entrevista que comprou Capitães da Areia em uma banca de revista e todo mundo sabia, todo mundo que mora em Salvador sabia onde Jorge Amado morava, né? Na Casa do Rio Vermelho, que atualmente é o seu museu, né? Onde estão suas obras, para exposição e tudo mais. E Itamar levou, né? Bateu na porta, né? Não conhecia, né? Era normal, que nem a gente. Não conhecia Jorge Amado e bateu na porta pedindo um autógrafo. E aí disse que Dona Zélia Cataia, a escritora, esposa de Jorge Amado, recebeu Itamar e deu o autógrafo, e que também Jorge Amado reclamou, porque estava escrito Capitães de Areia, Capitães da Areia. E aí Itamar recebe o autógrafo e ganha um livro de Zélia Cataia, que agora eu me esqueci um pouco o nome do livro. Então é toda essa ambiência, né? Um escritor baiano, é um escritor também que está próximo de nós, né? E que eu acho que isso também aproxima também toda essa vontade, esse grande sucesso da obra. Eu vou aqui ler um pequeno trecho, porque aqui foi a primeira vez que eu escrevi sobre Torturado. Eu já escrevi sobre Torturado para alguns artigos e trabalhos acadêmicos, mas no dia 11 de maio de 2021, eu escrevi essa resenha onde eu dizia um pouco sobre como foi ler aquela obra, né? E aí eu boto. Faz algum tempo em que passava por uma ressaca literária, procurava uma obra para saciar a sede de novas descobertas. Pelas estantes virtuais, Torturado, escrito pelo geógrafo e doutor em estudos éticos Itamar Vieira Júnior, me chamava a atenção pela sua envolvente capa e pela imensidão de elogios que era tecido pela obra, que é vencedora do Prêmio Leia 2018. Depois da leitura, tive a certeza que o adjetivo envolvente não caberia somente à sua arte visual, e sim em cada palavra.
nas profundezas do sertão baiano, somos envolvidos pelas histórias das irmãs Bibiana e Belonísia. Belô, para os mais íntimos após leitura. Que a partir do encontro travesso, com a faca guardada por sua avó, Dona Ana, tecem uma saga de valores e lutas por suas terras e tradições. O livro é dividido em 3 partes, então eu já trago aí a pontuação de como a obra é dividida. Rio de corte, torturado e rio de sangue. Confesso que o autor é travesso igual suas heroínas, pois em cada parte consegue nos prender de uma forma que até na hora do cuscuz com café, as filhas de Zeca Chapéu Grande nos acompanham, cometi até o pecado literário de derrubar uma gotícula de café. O romance é conduzido de forma grandiosa, que ao mesmo tempo, sendo tão comovente e delicado, por todos os atravessamentos que nossas heroínas passam, é uma obra de combate e resistência. Sim, letras garrafais, pois ao longo das mais de 200 páginas, trago aí a quantidade de páginas da obra, é ensinado quantos povos, como o de Água Negra, ainda passam por desmandos nas mãos de muitos tiranos e senhores, como o impiedoso e covarde personagem Salomão, né? Que é um dos, podemos dizer que é o vilão da obra. Uma obra que é atemporal e que cada trecho somos chocados para reflexões como o trecho a seguir. Que aí eu quero trazer para vocês em um outro momento, porque eu tenho um momento para trazer as citações. Então, a partir da leitura de doutorado, quando eu li em maio, foi coincidentemente o mesmo momento em que eu estava indo para a iniciação científica, né? Para as pessoas que são aqui da UFES, sabem que a UFES tem um projeto de pesquisa, que é o Cacimba de Histórias, que executa as entrevistas com os mestres e mestras narradores da tradição oral, né? É uma atividade, é uma ação que vem do Observatório de Contação de Histórias, né? Coordenado pela professora Luciene Souza e Maria Cláudia Silva do Carmo. E o Cacimba de História, como projeto de pesquisa, ele vai em busca desses mestres, dessas mestras que estão aí no interior da Bahia, né? Então, foi coincidentemente essa construção literária que eu estava tendo com o doutorado, junto com a minha pesquisa, que aí depois eu posso falar mais um pouco para vocês. Aí eu tirei uma foto, né, mesmo todo pintado, e aí foi a partir daí que eu comecei a ter um contato com Itamar. Itamar, já até aproveitando para situar vocês, que até um debate sobre os usos das redes sociais, o uso literário da rede social, né? As meninas aqui que sempre fazem postagens e tudo mais, sabem disso, o quanto também isso aproxima o autor, né? A partir daí, Itamar viu a publicação, conversamos, né? A partir daí começamos a trocar alguns e-mails e tudo mais, e onde eu consegui, né? Eu acho que poucas vezes, quando a gente está lendo uma obra, a gente fica querendo perguntar para o escritor, né? Ah, o que foi? É aquilo ali e tal? O que é aquele personagem e tal? E eu tive essa oportunidade, né? Eu vou contar para vocês nos slides para cima. Então, tem também essa grande aproximação, esse livro ser esse grande sucesso, e o autor, além de estar perto de nós fisicamente, né, geograficamente, né, na Bahia, ele também está próximo dos seus leitores, dos seus seguidores nas redes sociais. Aí está uma fotinha que eu tirei quando eu estava lendo o livro e publiquei a resenha. Vou agora passar para vocês. Muita gente se pergunta, né, de onde é que veio esse torturado, de onde é que veio esse título. E, dentre as pesquisas, né, quanto à obra, quanto à vida do autor também, a gente descobre, né, que vem de uma lira, né, a lira 14 do poema Marília de Disseu, né, de Tomás Antônio Gonzaga, que é uma obra de 1792, e que teve essa inspiração para Torturado, né, para ele colocar no título de Torturado. Então, observem aqui, eu vou ler para vocês essas 2 estrofes, só para sintetizar aqui o poema, e que de onde veio o título, né? Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a aventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. Então os mesmos deuses, sujeitos ao poder ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante. Já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro. Seus avós ergueram descansando, qual no campo e lhe arranca os brancos ossos,
Ferro do Torturado. Então, foi a partir desse poema, dessa estrofe, desse verso aqui, que a gente observa, né, o torturado, né, de onde veio esse título que muito se pergunta e que também, dentro da obra, a gente percebe que essa figura, né, essa figura de linguagem torturado, ela é segmento para toda a obra, porque são caminhos tortuosos que as protagonistas Bibiana e Bolognese e seu povo de Água Negra passam durante a obra, né? Então a gente tem toda essa questão quilombola, a questão da escravidão, a questão de que estamos em terras daquele povo e aquele povo é tratado de uma forma que nenhum ser humano merece ser tratado. Então a obra ela tem esse caminho tortuoso e dentro também da publicação a gente pode reafirmar também que teve um caminho tortuoso até chegar aqui, até chegar até a Flicete atualmente. E aí, aproveitando, eu quero trazer aqui para vocês um pequeno trecho da entrevista de Itamar Vieira, onde ele fala dessa escrita, né? O porquê que também fez esse segmento. Mas antes de trazer para vocês, eu vou colocar o texto, que eu acho que combina mais para eu trazer a citação. Como ficcionista, esses temas chegam de forma secundária à minha literatura. A vontade mesmo é de fabular, de criar. E eu vejo o Brasil é um país tão diverso, eu gostaria de falar sobre ele, né? Uhum. E eu tive uma experiência muito própria, muito particular de caminhar, de trabalhar no campo, de viver experiências diversas. A Toni Morrison diz que se você quis ler um livro e não encontrou, né, então que você escreva. Acho que eu procurava por esse livro na nossa literatura, né? É claro, escrevemos coisas maravilhosas que fazem parte da história da nossa literatura, são obras consagradas, Vidas Secas, por exemplo. 70 anos depois, continua, é um livro muito vendido, muito conhecido, muito estudado. Mas eu sentia falta de algo que se aproximasse desse dia, dos nossos dias. É como se o campo tivesse acabado, né, na literatura, ninguém se voltava mais para esses temas. E essa minha vontade de escrever, né, essa história voltou com muita força a partir da minha experiência profissional. Antes de mais nada, o que eu quero falar é sobre as personagens. Eu acho que, no fundo, como escritor, me interessa apenas a ficção, né? A capacidade de fabular, a capacidade da empatia, de me deslocar para o lugar do outro. O que vem dessa história, né, são temas acessórios que dizem respeito a essa experiência. Eu poderia escrever uma história parecida, mas a partir da ótica, por exemplo, dos latifundiários, né, explorando suas ambiguidades, suas ambições, né, mas a minha escolha foi pelo povo, né, talvez. Me interessava isso nessa história. E eu acho que os temas, eles vêm... como a nossa vida não está desconectada do mundo, ela não está apartada do mundo. Se eu for escrever um romance sobre o Marvel, certamente as coisas que estão à sua volta vão transparecer. E era o que estava à volta dessas personagens de Torturado, né? E por isso surgem, por isso aparecem. Yasmin, por favor. Então, a gente tem esse trecho da entrevista que o Itamar Vieira deu para o Roda Viva, está completa no YouTube, é só colocar Itamar Vieira Júnior, aparece logo, fora outras entrevistas, mas dentro dessa 1h30 de programa, eu acho que foi uma das entrevistas que o Itamar ele pôde falar abertamente mais ainda sobre a obra e sobre essa construção, porque quando ela foi ao ar, foi no feriado de Carnaval, e ele ainda não havia lançado a outra obra, né? Porque agora, nas entrevistas mais recentes, ele fala mais sobre o Doramá Odisseia. E nessa, o foco foi total sobre o Torturado e principalmente o lado político da obra, né? O quanto essa entrevista também, nesse momento, ele exibe o quanto essa obra ele tem o cunho social e o quanto, infelizmente, ela é atual em 2021.
diante de tantos desgovernos ativos atualmente. Então, eu quis trazer, logo para embarcar nessa grande viagem sobre o doutorado, esse trecho do próprio Itamar Vieira falando o quanto ele procurava na literatura uma obra que ele imaginava, que ele queria falar sobre resistência e não encontrava, e que escreveu. E que, curiosamente, esse doutorado que tivemos acesso não é a primeira versão, porque ele escreveu a primeira versão da obra em sua juventude, e escreveu 80 a 70 páginas, algo assim. E ele perdeu em uma mudança. Aí eu falei assim, no dia que eu vi, falei, ai, meu pai do céu, imagina achar o doutorado, a primeira versão por aí, é a relíquia. E aí, ele afirma que ele percebe um lado positivo, porque essa primeira versão de doutorado tinha a Bibiana, a Belonisa, tinha uma ambiência sertaneja, mas que não possuía a vivência dele, porque ele, como funcionário do INCRA, essa obra ela é derivada das vivências de Itamar Vieira Júnior no sertão baiano. Então, quando Itamar Vieira Júnior escreveu o doutorado lá na juventude e perdeu aqueles capítulos, aquelas folhas, né, em uma mudança, ele não havia passado por esses povos, ele não havia ido a campo, que ele foi por conta do seu trabalho como geógrafo, como funcionário, como pesquisador também da UFBA. Então, tem também muito essa questão, né? Ele perdeu o primeiro rascunho, mas será como que seria essa outra obra, né? Existe também uma certa lenda, né? Será que ela seria tão impactante como esse doutorado que também escreve já em sua vida madura, aos 30 e poucos anos de idade, e ele afirma que havia a Bibiana, a Belonísia, afirma que havia os pais, o Zeca Chapéu Grande, afirma também a ambiência é sertaneja, mas ele diz muito de que não existia os encantados dentro da obra, não existia tanto as lutas que ele desbrava, que o povo de Água Negra desbrava dentro da obra. Então aí fica também mais essa informação, né? Se caso alguém que está aqui presente achar, me conte aí como é que era essa outra edição de Torturado, né? A edição da Juventude de Itamar. E aí eu quero trazer alguns pontos dessas ramificações para vocês, e aí eu trago aqui o filósofo russo Alexei Leontiev, para reafirmar aqui alguns pontos, que é muito sobre a questão da memória. Eu não sei se todos que estão aqui na sala, ou está gravando, tiveram acesso à obra. Não vou dar spoilers, porque eu não gosto muito de dar spoilers, mas é uma obra que ela é pregada pela memória, principalmente com a sua narrativa e as suas 3 narradoras. A gente percebe que em cada parte desse livro, são 3 partes, o que acontece ali são as vivências, são as memórias daquelas 3 mulheres que estão enraizadas dentro da obra. Então, a gente percebe o quanto a memória ela é importante, mas também o quanto esse transmitir da memória é fundamental, e por isso que eu trago essa citação de Leontiev. Se o nosso planeta fosse vítima de uma catástrofe, que só pouparia as crianças mais pequenas, e no qual apareceria toda a população adulta, isso não significaria o fim do gênero humano, mas a história seria inevitavelmente interrompida. Os tesouros da cultura continuariam a existir fisicamente, sim, mas não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. As máquinas deixariam de funcionar, os livros ficariam sem leitores, as obras de arte perderiam a sua função estética e a história da humanidade teria de recomeçar. Então, Torturado, ele traz muito essa questão da memória e o quanto essa memória ela é importante e o quanto esse reconhecimento e essa transmissão dessas memórias elas são fundamentais. E é um ponto que eu defendo muito que a obra tem e que é um objeto de estudo para muitos pesquisadores. Torturado já foi tema de trabalho de conclusão de curso, de diversos TCCs. Eu já tive acesso a 2, pelo menos, mas a Fran ela faz um trabalho muito bonito nas redes sociais, ela tem um perfil, o nome é @torturades. Ela é fã convicta da obra de Itamar, e sempre quando tem algum pesquisador fazendo algum trabalho, fazendo algum artigo, publicando algo sobre a obra e sobre os livros de Itamar Vieira Júnior, tanto do Aramar como os outros,
ela traz para a gente. E é graças a esse perfil no Instagram, que depois eu vou colocar para vocês aqui, que eu tenho acesso também ao que vem sendo pesquisado a partir de doutorado. Então, tem alguns TCCs que foram sobre doutorado, além de artigos, e existe também um livro científico que está sendo produzido a partir das vivências também do doutorado, de leitores e suas ramificações, suas reflexões sobre a obra. Então, a partir de doutorado foi desenvolvida uma vasta produção, tanto científica como literária também, porque existem versões de contos com personagens de Torturado, né? E o Tamar é super tranquilo quanto a isso. Ele fala que o livro, a partir do momento que o escritor acaba, é o leitor que vai continuar. Então, ele é muito importante por isso, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu vou continuar falando, alguns pontos, se for alguma coisa me fale, Carol, se tiver alguma intervenção, alguns pontos importantes que afirmam dentro da obra essa construção da memória, essa importância da transmissão da memória. E aí eu quero trazer aqui para vocês... que é esse reconhecimento da ancestralidade, né? Mesmo que eu não vivi na Chapada Diamantina, eu tenho uma memória afetiva de alguns momentos onde eu fui para uma comunidade rural, mas que tanto eu como outros leitores também sentem nessa obra um reconhecimento da ancestralidade de quem viveu e vive essa grande comunidade, a questão da ancestralidade, que está muito ligada à questão quilombola, que o livro discute, mas também um olhar de quem nunca teve acesso a essa comunidade, a esse lugar, mas que a partir daí também, de alguma forma, tem a sua memória afetiva em algum lugar. Eu lembro muito sobre Cláudia, na nossa entrevista para a Flifes, não foi, Cláudia? A Cláudia ela falava sobre o porquê falar de Conceição Evaristo na sala de aula, né? E o quanto era importante. Itamar e Conceição são os meus autores preferidos brasileiros, né? Contemporâneos. Então, eu vejo também que esse reconhecimento da ancestralidade, a gente está aqui agora, às 18h47, numa sala de aula, né, de um colégio. O quanto isso também é importante para aqueles alunos que estão aqui, que tiveram acesso à obra, que leram, e que se encontram em Torturado, que se encontram nessa obra. E aí, eu trago aqui algumas citações, eu vou até pegar a obra aqui, sobre o reconhecimento da ancestralidade, que eu gosto de, sempre quando eu vou ler algum trecho, eu pegar na obra, porque eu acho que tem algo sagrado nela. E aí eu quero trazer para vocês aqui algumas citações que reafirmam, né, esse reconhecimento da ancestralidade. Essa citação, primeiramente, ela está na página 198 da obra, para quem tem acesso aí à obra no 198, não sei no PDF qual é, e a Belonísia que fala, né? Temi que minha mãe tivesse a mesma postura do nosso pai, que achasse ingratidão, aquela movimentação, mas não. Ela parecia entusiasmada, desandou a contar muitas histórias. Era um livro vivo. Contava as histórias dos bisavós, dos avós, da fazenda Caxangá, onde também morou, das terras do Bom Jesus, de onde veio. Ela intervinha ativa, ciente da importância das coisas que sabia. Aí tem uma continuação aqui do trecho, e percebo o quanto, quando Belonísia ela traz esse momento da mãe dela, principalmente essa marcação aqui, era um livro vivo. A mãe contando as histórias, né? Contando as histórias dos seus ancestrais, contando as histórias das suas tradições, contando a história do seu povo. E aí a gente traz até, eu digo que esse livro é um mapa baiano, geográfico baiano, porque é um geógrafo que escreveu, além de escritor literário, e aí traz aí, onde também morou, das terras do Bom Jesus, né? E o quanto esse livro vivo, tanto na mãe como em outros personagens, o livro é um livro vivo, através de cada personagem. A avó, Dona Ana, que tem a grande matriarca daquela família, é também um livro vivo, né?
a partir da vivência, a partir de todas as suas lutas que durante o livro são contadas por outros personagens também. E, principalmente, esse reconhecimento da ancestralidade, ele é muito importante, porque muitos leitores também se conectam quando leiam Era um Livro Vivo. O quanto aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquele bisavô, aquele tataravô, para quem conseguiu ter um tataravô vivo e visto, é importante, né? E o quanto aquele livro vivo tem a nos ensinar. Então, eu quis dar essa pequena ênfase a esse trecho, e principalmente aqui, Era um Livro Vivo, porque o livro, ele acaba sendo esse livro vivo, através de cada personagem, de diversos personagens, até nos próprios personagens mais novos, porque quando Itamar escreve Torturado, ele traz a vivência daquele povo, onde ele diz que as entrevistas que ele fazia eram entrevistas, né, por conta do seu trabalho, mas que cada entrevista também ele trazia era uma vida diferente, era um Brasil que estava vindo para ele e que muitas pessoas não tinham acesso e que através da obra ele queria que essas pessoas tivessem acesso. Então, essa denominação de livro vivo eu trago para vocês quanto à obra e eu trago também quanto a cada personagem, né? Eu não estou vendo aqui o chat, mas se alguém também sentiu que em algum momento teve aquela conexão com a sua ancestralidade a partir da obra, escreva aqui também, que é bom a gente ver depois, porque existe muito essa conexão da obra com o ancestral, além do que também é uma obra muito passada pelo simbólico, né? Porque pelo religioso, porque estamos falando sobre, existe a terceira narradora da obra, é Santa Rita Pescadeira, uma encantada, né? Saudando aqui, né? Estou diante também aqui de um santinho de Irmã Dulce, né? Santa Dulce. Então, é uma obra também que fala muito sobre essa religiosidade. Ó, não vou soletrando. O quanto a religião ela é grande dentro da obra. Mas, principalmente, aqui na Bahia, a gente percebe o quanto as religiões elas são plurais. E o quanto, ao mesmo tempo, a gente bebe de diversas religiões. Né? Eu, por exemplo, a professora, que até foi professora de vocês, né, minhas? A professora Patrícia Navarro, quando eu ia fazer prova delas, eu levava minhas contas dela, aí eu levava meu terço e levava outro acessório religioso. Aí eu botava em cima, né, para fazer a prova. E um dia ela falou, Felipe, o quanto você é ecumênico, né? Aquilo ficou na minha memória. Então, enquanto essa obra também, ela traz o quanto o povo baiano, ele é plural na sua religião. Ele vai até o terreiro, ele vai também até a procissão da sua santa, que nem eu vou. Então, eu acho que a obra ela também transcende por isso. O quanto essa religião, essas religiões, essas crenças, elas estão aqui e estão muito próximas. Eu quero trazer aqui o intercâmbio de saberes, né? Porque em diversos momentos essa obra ela traz o intercâmbio do saber, principalmente através da sua linguagem. E tem uma amiga minha no Sul, que ela leu a obra, ela disse que ela tinha que ficar lendo a obra e pesquisando no Google algumas falas, algumas palavras, porque não era do seu dialeto linguístico, não era da sua comunidade linguística, e ela ia procurar, né? Então, eu trago para vocês aqui alguns trechos, é mais de um, e aí eu vou demarcar aqui para vocês, mas eu acho que eu prefiro falar aqui na citação mesmo, aqui nesse primeiro, que quem fala é a Bibiana. Que ele havia parido irmãs, e não inimigas, e que não iria tolerar mais nossos calundus. O intercâmbio de saber, trazendo aí o calundu, para quem não sabe o que é o velho calundu, é aquele momento que a pessoa está, eu vou usar um termo bem bonitinho, né? Bem chateado com a pessoa, meus queridos alunos e professores. Bem assim, sabe aquele momento que a pessoa não está de boa com a outra, usando um termo bem educativo para vocês, é o calundu. E essa minha amiga do Sul, ela tinha nessas citações e procurar o que significava, porque lá eles não falam muito isso, né? Ela mora no Rio Grande do Sul. Outros momentos, né? Aí trazendo, além da linguagem, o intercâmbio de saberes através do saber ancestral e do saber das tradições. Os objetos, os xaropes de raízes, as rezas, as brincadeiras, os encantados que domavam seus corpos, tudo era parte da paisagem do mundo em que crescíamos. Isso é também a Bibiana que fala na página 59. Então, aí, esse intercâmbio de saberes, além da linguagem,
que durante o livro tem diversos trechos, né, de variações linguísticas que para pessoas de outras comunidades fica a dúvida e tem que pesquisar, o quanto esse intercâmbio de saber ele é precioso para a gente nesse trecho, que fala, né, o quanto os xaropes de raízes, as rezas, as brincadeiras, os encantados, e aí a gente traz aqui os encantados que tomavam seus corpos, que tem muito a ver também com a questão da religião, né, que aí vem as rezas, domavam os corpos. Então, esse intercâmbio de saberes, ele vem também através de ensinamentos que a própria obra traz. Tem momentos que fala de algumas ervas, tem momentos que falam de alguns, vamos dizer, alguns preceitos que os mais velhos dizem, não faça tal coisa, senão vai acontecer isso. Então, existem trechos na obra que esse intercâmbio de saberes, ele é grandioso. E aqui eu trago também uma frase que eu acho que é um intercâmbio de saberes, porque eu acho que com o passar do tempo, a gente... eu aqui na minha casa, não. Ainda, mamãe tem um costume ainda, né? De quando vai me levar, Deus lhe pague, Deus lhe acompanha. Às vezes o ônibus está correndo, e amanhã Deus lhe acompanha. Eu vi, o ônibus está correndo. Aí ela manda no WhatsApp, Deus lhe pague e tudo mais. E aí, esse intercâmbio de saberes sobre o quão é importante essas bênçãos que os nossos mais velhos eles nos dão, né? E durante toda a obra, esse intercâmbio de saberes, através do respeito que as nossas protagonistas, as Bibianas e Belonísia, têm pelos seus pais, têm pelos seus mais velhos, é mais um ensinamento que a obra nos dá. Porque durante todo momento, quando ocorre a morte, o luto de alguns personagens, não vou dizer porque eu quero que todo mundo leia, o luto de alguns personagens, a gente percebe o quanto o respeito pelos mais velhos ele é grandioso e o quanto Itamar Vieira Júnior ele quer trazer isso na obra. Então, o Deus lhe pague, ele está em diversos momentos, não só na página 105, que aí é Belonísia que fala, mas em outros momentos, onde a fala do mais velho, a voz do mais velho é a que impera, é a que reina, é a que lidera por diversos momentos da obra. A obra ela fala muito sobre injustiças que aqueles fazendeiros fazem contra aquele povo. E o quanto esses matriarcas, patriarcas, a voz deles é decisiva para muitas coisas dentro da obra. Então, traz esse intercâmbio de saberes da gente, vamos dar valor aos nossos mais velhos, vamos respeitá-los. Então, eu acho isso fundamental. Quero trazer aqui a memória de afetos, e aí eu trago aqui um pequeno trecho, até em áudio, de Itamar Vieira Júnior falando sobre essa memória de afetos. E é o que os leitores vêm me dizendo já há bastante tempo. Parece que essa história, num país cada vez mais urbano, num país cada vez mais cosmopolita, né, e tão diverso quanto o nosso, tem conectado os leitores com uma memória afetiva com o campo, seja dos avós, dos pais, dos bisavós. E eu acho que tudo isso tem contribuído para que o livro venha fazendo esse percurso. Então, aí temos um trecho, né, da entrevista. Para quem tem acesso ao Globoplay, ela está completa, né? Foi uma entrevista do segundo semestre passado, no Conversa com Bial, onde também recebeu as ganhadeiras de Itapuã, a Verônica, ela estava presente no Conversa com Bial. E aí também ele traz o quanto foi acionado, né, entre os leitores essa memória de afetos. E aí eu quero trazer para vocês aqui um trecho, e aí eu vou, para vocês lerem aí, eu vou ler aqui, né, que é uma fala da Belonísia. Aí ela diz: vi as mulheres da fazenda entoarem suas cantigas com mais forças pelos caminhos, enquanto levavam suas roupas para lavar no rio que crescia em volume, ou carregando suas enxadas para capinar e fazer a coirava no terreno onde fariam seus plantios. E aí a gente tem aí esse trecho, o quanto essa memória de afeto, ela é trazida na obra de uma forma que, a partir da sua linguagem, ela conecta tanto os leitores, né? E aí eu trago aí esse trecho eu quero que vocês olhem essa palavra, coirava, né? Que está aqui. E fazer a coirava no terreno onde faria seus plantios. A coirava é o ato de desembaraçar o terreno e adubar com as cinzas, né?
Então, são palavras, são mais que palavras, são palavras que remetem à memória. Porque, por exemplo, uma pessoa que passou por esse processo, que conviveu em uma comunidade onde esse ato de coirar, a coirava, ela tinha uma simbologia, né? A gente pode até usar também uma simbologia aqui próxima de nós, que é a bata de feijão, também. O quanto essa coirava, ela conecta, e aquela pessoa, ela, a partir da leitura, ela se conecta e diz, nossa, eu também vivi isso, eu na minha infância, eu passei por isso na minha infância. Professor, Oi, você quer perguntar? É que eu não vejo o chat. Carol? Josi, se você deseja fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. À vontade. Tanto aqui por áudio quanto no chat. chat. Isso. Que aí eu começo a falar, pode cortar, viu? Isso. Ela vai fazer? Felipe, você pode dar continuação e vamos resolver aqui com o Josi, porque ela disse que ela não está ouvindo. Posso, pronto. Tranquilo. Então, o outro ponto, que aí é o quarto ponto dessa grande odisseia, a gente falar sobre doutorado, é muito sobre a compreensão dos tempos atuais, né? A gente tem aqui, além de eu que sou um estudante do curso de letras, temos outros estudantes de letras, temos a professora, os alunos da escola, o reitor, e o quanto, através da educação, a literatura está dentro disso, não gosto de deixar ela fora, o quanto, através da educação, a gente tem a compreensão desses tempos atuais, né? Os tempos atuais estão sendo tempos difíceis, principalmente quando tratamos de uma pandemia que não é apenas sanitária, né? E o quanto obras e a educação em si, ela é um refúgio para muitos e muitas e muitos, mas também a gente se compreende o que está ocorrendo, o que estamos passando. E, não diferente de outras obras contemporâneas, Torturado também traz essa compreensão sobre os tempos atuais. E aí eu quero trazer aqui esse trecho para vocês, que está na página 170, e aí é Belonísia que fala. Porque da minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para o nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas nas cidades. Então a obra ela tem esse tom político, porque a partir dela a gente traz questionamentos pelo tempo atual que a gente está passando. Por isso que eu volto e digo que ela é temporal, porque Itamar poderia dizer, passou na década de 80, passou na década de 90, passou em tal lugar. Mas ela é temporal porque ela é atual. E ela traz compreensões, igualmente essa citação, e em outras, eu poderia separar aqui 10.000, mas aí para a Cláudia não ia me querer mais aqui. Eu ia passar horas. Então, gente, o quanto essa obra ela traz a compreensão para os nossos tempos atuais a partir de cada personagem, a partir de cada construção que ele traz. E muito do que Itamar defende e do que toda a obra ela é construída, tecida, é que a literatura ela é a construção da sociedade. Ela é a nossa construção. Então, a partir do momento que a gente tem uma obra que, em um tempo atemporal, ela debate sobre os tempos atuais, em forma de luta dos seus personagens, é muito importante. E eu acho que eu creio que eu fiz a leitura na primeira vez. Então, vamos dizer assim, eu para onde eu ia, eu estava lendo um livro. Eu já não faço isso, eu consigo. Mas eu ia para a mesa, levava o livro, começava a ler e tudo mais. Então, era uma leitura que ela me colocava num lugar de dizer assim, de luta, sabe? Eu acho que muitas vezes o discurso às vezes está pronto para muitas pessoas, às vezes a pessoa ela não se toca do seu papel. E essa obra, como outras, mas essa aí ela tem um quê aqui dentro de mim, no meu ser político, porque ela me coloca, vamos dizer assim, sair de uma zona de conforto e ir em busca, e lutar.
Então, por isso que ela traz essas compreensões dos tempos atuais. Trazendo também, através de seus personagens, um encorajamento, né? E aí a gente tem uma afirmação do Severo, que é outro personagem, ele fala, né? Não podemos mais viver assim. Temos direito à terra. Somos quilombolas. E comunga diretamente com a compreensão dos tempos atuais e todo esse encorajamento, que inclusive quem não leu a obra, fique bem a prestar atenção sobre esse facão, que eu peguei um aí da internet para trazer para vocês, mas esse facão é o objeto, né, que dirige toda a obra, e o quanto esse encorajamento, através do Severo, através da Bibiana, através da Belomisa, da Maria Cabocla, eu amo a Maria Cabocla, é um personagem que eu amo da obra. Então, o quanto esse encorajamento ele é necessário para os tempos atuais e também para todas as nossas lutas, né? E aí eu trago esse trecho para vocês. Conclusão? Não, porque a gente nunca para de falar sobre o doutorado, né? Não, a gente não para de falar sobre ele. Continuação. Tem uma continuação falando sobre o doutorado. E aí tem a continuação do meu encontro com o Itamar Vieira Júnior no mês passado, dia 17 de novembro. Não, 19 de novembro, lembro. Dia 19 de novembro eu tive a oportunidade, porque havíamos trocado alguns e-mails, alguns directs no Instagram, mas principalmente mais por e-mail, porque depois que eu descobri o e-mail dele, eu comecei a mandar os artigos para ele avaliar, umas coisas para ele avaliar, e ele respondia com total educação, e tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente, né? Tá aí o meu encontro com o grande criador da obra, né, o Itamar Vieira Júnior, na Festa Literária Internacional do Pelourinho, a FLIPelô. Isso é edição híbrida, né? Podemos fazer, né? Eu fui à feira para trabalhar também, né, como produtor cultural, e também para assistir, né? Porque quando a gente terminou a Semalete, eu estava aqui meio assim, eu estava querendo tirar uma paz das lives, e aí eu procurei uma feira para ir, né? Mas deu uma atrapalhada lá também. Então, a gente teve esse belo encontro, né? Onde eu acho que eu consegui falar, né? Não vou dizer aqui se eu consegui, não, eu acho que eu tentei falar o que eu sentia, depois a gente pode discorrer mais, mas foi um momento muito bacana, né? E o quanto, eu acho que essa segunda foto, ela denomina o quanto, assim, foi o nosso encontro, né? A gente conversou, ele lembrava e tudo mais. Quando ele falou o nome da pesquisa que eu fazia, eu fiquei assim, nossa, o cara deve receber tanto e-mail, ele lembrava o nome da pesquisa que eu fazia. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, tivemos esse encontro. Eu espero que com o avanço da vacinação podemos trazê-lo, né, para a nossa FLIFES, quem sabe, né, um breve momento. E estamos aí, né, com esse belo encontro. E aí, continuando, né, eu acho essa citação linda, e aí eu quero passar, que aí a gente vai para outras perguntas, quem se interessar e tudo mais, que é uma citação que está na página 99, e é do Zeca Chapéu, né? E eu acho, assim, poético, político, literário, social, tudo. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Vou falar de novo, que às vezes em algum lugar pode ter alguém precisando ouvir isso. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Itamar Vieira Júnior está na página 99, e aí eu agradeço aos encantados, agradeço a literatura, agradeço a plateia, né? Vamos continuar discorrendo sobre a obra, com as perguntas, e a Sé em pé. Nós continuamos. E obrigado, né, por essa primeira parte da explanação. Excelentes explanações, Felipe. Acredito que, assim como eu, todos aqui estão encantados com as explanações, até mesmo com esse encontro com o autor, né? Com Itamar Vieira Júnior. Então,
Caso alguém aqui tenha perguntas para fazer sobre a obra, sobre o que vocês gostaram, as partes que mais chamaram a atenção de vocês, podem colocar as perguntinhas aqui no chat. Mas, iniciando aqui com uma pergunta, eu gostaria de saber justamente sobre esse ponto final, no sentido de como é que é encontrar o autor de uma obra que você se encantou ao ler. Como foi este momento? Conte um pouco para a gente. Era uma sexta-feira, né? Eu gosto muito da sexta-feira. Dizem que, além do meu orixá reger esse dia, e também do meu signo, dizer que dizem que o signo de Libra é a sexta-feira, o melhor dia, né? Não sei, as minhas que têm de signo aí podem falar. Foi numa sexta-feira e foi um momento muito simbólico, porque quando eu assisti pela primeira vez uma palestra dele presencialmente, pude assistir lá no Teatro Sesc do Pelourinho. Eu vou só tirar aqui o Bluetooth, que ele está me avisando que vai acabar. Aí, peraí, Carol, eu não fazer deslize e ninguém ficar me ouvindo. Igual, tá me escuta, Carol? Isso, estamos escutando. Pronto. Então, foi na Flipelô, né, um momento muito importante na nossa literatura baiana, né, de Salvador, mas principalmente na nossa literatura baiana, que estava homenageando Graciliano Ramos, nesse ano foi. E foi um momento em que a gente, na academia, todo mundo aqui, muitos estudantes de letras, a gente lê muito, fala muito, faz muito trabalho, seminário, fichamento sobre os autores, e às vezes a gente percebe assim, uma distância, né? E quando a gente vê ali o autor próximo da gente, ali, sentadinho, dando autógrafo, e a gente fica assim, meu Deus, já é a nossa vez de dar o livro, porque eu já havia recebido um de presente dele, que ele mandou o Doramar, que através dos contatos com e-mail, né, aí sobre Torturado, ele mandou de presente para mim esse daqui, através da LDM, mas a gente nunca tinha se contado pessoalmente, né? Então, naquele momento, deu um friozinho na barriga, que eu falei assim, meu pai, eu vou gaguejar na hora que eu vou falar com esse homem, como é que vai ser? E aí, será que eu vou ter que falar? Eu só não sei quem. Falou, e foi super tranquilo. Na hora que eu cheguei, ele falou, Felipe. Aí eu falei, meu Deus, o homem me conhece mesmo. E aí a gente, claro, né, tinha uma fila, né, a questão do autógrafo. Conseguimos conversar, tanto que tem uma fotinha que eu tô meio assim abaixado, ele falando, né, que tem ele como mais velho, como alguém que sabe, ou alguém que tem um grande repertório. Então tem um momento de uma foto que eu tô assim, olhando para ele, e aí foi um momento onde tive acesso a outros escritores na nossa vida literária. Mas eu acho que pela primeira vez, eu acho que eu tive assim uma aproximação tão grande com o escritor, não somente física, mas de um escritor que fala sobre o Brasil, sabe? E fala sobre os Brasis que muitos não conhecem, que muitos não têm acesso. E eu acho que também rolava aquele sentimento por ser a primeira feira literária presencial, depois da pandemia. Rolava também que eu estava como eu já tinha os livros dele, eu comprei o livro lá na feira para dar de presente para minha irmã. Então tinha também esse outro sentimento, estou aqui para dar um livro de presente para minha irmã, né? Tanto que eu brinquei, um jabuti para tua estante, depois que eu a encontrei. Então eu acho que, afirmando como foi esse encontro, um encontro com um escritor brasileiro que fala sobre os nossos Brasis e que tem um olhar muito delicado. O que ele é nas entrevistas, você percebe ele pessoalmente, numa educação, numa conversa. Eu lembro que teve um momento que ele falou assim, a gente falando sobre o Efes, eu tenho uma tia em Feira de Santana. Aí eu vi assim, então eu quase babava, né, praticamente. Então, eu acho que ele tem essa distância que muitos escritores têm, o Itamar ele não tem. Tanto que depois ele continuou na feira, andando, sendo parado e tudo mais. E que a gente sabe que muitos autores, quando estão no cânone, têm então esse afastamento um pouco do público e tudo mais. Mas com Júnior não foi, não. Foi algo assim
bem tranquilo, bem natural, bem receptivo, e que teve um momento em que, a partir, né, enquanto ele estava ainda dando a dedicatória, ele fala da minha pesquisa, né, porque ele lembra que os e-mails que eu passei para ele era referente o que eu estava estudando na pesquisa e o doutorado estava me ajudando. Então, além dele lembrar meu nome, ele lembrar o que eu pesquisava, eu falei assim, meu Deus do céu, eu ganhei minha sexta-feira naquele dia, né? Então, foi muito importante por isso também. Feliz por você, Felipe, ter encontrado, ter se aproximado, né, tido esse contato. Nem todo mundo, cara, como colocou no chat, que nem todo mundo tem essa oportunidade, é verdade. Então, fico muito feliz por você. Lá no início, você falou sobre, fez, né, uma citação sobre a questão de obras clássicas. Então, a gente pode considerar essa obra, né, como um clássico ou não? Explique aí um pouquinho. Eu sempre, Protécia, né, Protécia Valverde, que sempre fala com a gente nas aulas de literatura, seja qual for a disciplina literária que ela está dando, ela traz muito essa questão do clássico, e que o clássico, né, a gente trazendo aqui Ítalo Calvino, o quanto o clássico é aquele livro que ele nunca, a gente acaba aquele livro, mas ele nunca terminou de dizer o que ele tem para dizer. Sempre em uma nova leitura a gente tem mais algum aspecto, tem mais algum debate. Torturado, ele tem diversos subtemas dentro do grande tema central, que é falar sobre aquele povo, que é falar sobre aquele povo da Chapada Diamantina. Então, eu, na minha humildade de aluno da graduação, de letras vernáculas da UFES, mas a partir de estudos e a partir também de outros teóricos, a gente pode trazer que Torturado é uma obra clássica, porque ela não termina de dizer. A gente tem a discussão aqui sobre Torturado, mas quando a gente sai daqui, se a gente pegar a obra para ler novamente, terá outras novas discussões, nunca acaba. É uma obra que é sem fim. É uma obra que Itamar fala em diversas entrevistas que é uma obra de uma vida, né? E que até nessa mesma entrevista do Roda Viva, a Vera ela pergunta, né, se existe a síndrome do segundo romance, porque Dora Maar não é romance, são contos, né? Então, o segundo romance é o que está para vir, né? Que ele já está escrito, mas ainda será publicado. Então, o quanto essa é um livro de uma vida, né? E eu acho que isso denomina essa obra como clássico, né? E eu acho também que a gente pode denominar ela também como um clássico, porque a partir dela está surgindo também outros diversos estudos, outras diversas obras, né? Existem personagens nesse livro que, se a gente for realizar a construção de um outro livro somente sobre um personagem ali, um personagem coadjuvante até, não precisava ser uma das protagonistas, origina-se uma outra obra, origina-se um outro livro. Então, eu acho que é um clássico, porque é uma leitura, é um livro que não se acaba, sabe? Eu já li, reli, quando me chamam para evento, eu leio de novo, e parece que é uma nova viagem, parece que é uma nova vida. Recentemente, teve uma amiga minha que fez uma viagem com estudantes que passaram por esses lugares geograficamente, passaram por esses rios que o Torturado fala. Então eu fico assim me perguntando, né, gente? Tantos indícios para dizer que essa obra é clássica, até socialmente falando. Então eu reafirmo que ela é um clássico porque ela sempre vai ter o que falar de Torturado. Ela nunca a gente vai parar na primeira leitura, nunca vai parar na primeira discussão. Eu estou aqui falando, eu preparo as coisas para passar 20 minutos para eu falar, mas acaba que a gente vai falando, vem trazendo outras discussões. Olha que eu não olhei o chat, mas são discussões que culminam em outras discussões. Então, eu acho que por isso a obra é uma obra clássica, e é uma obra, inclusive, né? Eu não salientei isso, mas eu achei muito importante o papel de vocês estarem trabalhando essa obra na escola, tiveram acesso, né, os alunos, à obra em digital, mas eu acho sim, isso muito importante e concretiza cada vez mais o quanto ela é clássica, né? E principalmente vendo uma literatura contemporânea, não se afastando dos cânones. Os cânones, eles são importantes, né? Tem Paula aqui, que é apaixonada por Machado de Assis, Cíntia, que faz a pesquisa sobre Machado de Assis.
Jorge Amado, Guimarães Rosa, Machado de Assis, todos esses clássicos, todas as obras clássicas que esses escritores fizeram, que estão no cânone, elas são importantes. Mas é preciso também a gente ter um clássico mais perto da gente. Dizer assim, a gente foi ali em uma festa literária, comprou um livro na mão, conversou, falou o quanto aquela obra era importante para a gente. Então, eu acho que ela é clássica porque ela nunca acaba de dizer o que ela tem para dizer, como diz Ítalo Calvino, né? O clássico é aquele livro que nunca cansa de dizer o que tem para dizer, sempre traz novos temas, sempre tem algo a nos dizer, mas também é um clássico porque está perto de nós e também, não comparando também com esses novos leitores, é uma obra que, além de ser premiada, é uma obra que sempre está entre os livros mais vendidos atualmente. Então, eu acho que a gente pode reafirmar que ele é um clássico, além do seu caráter clássico, que os teóricos reafirmam, mas também de não ser uma coisa assim passageira. A gente não sente que Torturado é algo passageiro, a gente sente que é algo que veio para ficar na estante literária, mas também cultuar por diversos lugares. Excelentes explanações. A cada leitura, né, de Torturado é um novo olhar, é uma nova consciência que se expande. Então, a minha próxima indagação será sobre que logo no início, né, com a sua apresentação, percebemos que você faz parte da iniciação científica e faz a pesquisa em relação à cacimba de histórias. Então, você poderia nos dizer qual a relação desse seu projeto, dessa sua pesquisa, Cacimba de Histórias, com Torturado, a obra Torturado? Posso, eu acho que é preciso demarcar, né, o quanto nós como bolsistas, né, o quanto a gente vem passando por cortes, né, atualmente. Então, em todo momento onde a gente pode dizer assim, somos privilegiados por ser bolsistas, né, mesmo que passamos por uma seleção, e o quanto essas bolsas elas são fundamentais, né, para a corrida através da graduação, né? Todo mundo vê a gente aqui bonito, né, maravilhoso e tal, mas é muitos corres, viu, minha gente? Viu, alunos? Alunos e alunas. Aí as meninas tudo bonitona aí, mas é muito corre. A gente é bolsista e a gente tem que reafirmar o quanto essas bolsas, o quanto esses projetos, seja de iniciação científica, de extensão, o que for, eles são necessários para a nossa vida acadêmica. E falando sobre o Cacimba de Histórias e Torturado, como eu já mencionei em algum momento aqui, eu era bolsista de extensão do mesmo projeto, mas eu não ia a campo, né? Eu fui bolsista de extensão do final do ano passado até agosto deste ano, fui bolsista de extensão, onde eu fiz aquele projeto das lives, né, do Cacimba de Histórias, no canal do Observatório de Contação, né, onde eu entrevistava os pesquisadores que entrevistavam os mestres. E a partir de agosto, eu fui a campo, eu comecei a entrevistar os mestres, né, tanto virtual como presencial, por conta da pandemia. Então, Torturado, ele entra na minha vida no momento que eu estava escrevendo o meu plano de trabalho para submissão para a seleção como bolsista de iniciação científica. Passei como PROBIC. Então, porque eu tomei a posse, né, a gente pode dizer assim, um contrato, em agosto, mas eu já tinha escrevido o trabalho há muito tempo. Foi em maio, junho, algo assim. E a gente escreve logo quando sai edital. Então, Torturado, parece que eu li Torturado no momento certo, porque Cíntia está aqui, não me engana. Eu havia comprado Torturado. A gente tem essa mania, a gente que gosta de gula literária, a gente compra os livros, e aí vai deixando assim, vai deixando aqui, pererê. E aí eu havia comprado Torturado em janeiro. Aí tava lá na Amazon, compra. Aí eu comprei. Só que eu ficava assim, tá todo mundo lendo. E esse negócio assim, todo mundo lendo, não. Eu ficava desdenhando, gente. Imagina se Itamar sabe de um negócio desse. E aí, chegou um certo momento que eu havia lido O Quarto de Giovanni, e aí eu fiquei assim, foi o Quarto de Giovanni? Foi o Quarto de Giovanni. E aí foi um livro que eu fiquei muito, sabe? Eu voei para Paris, praticamente. E aí eu peguei e falei assim,
eu queria ler outra coisa que me trouxesse para o Brasil e me trouxesse assim, uma vontade de ler uma nova obra. E peguei Torturado. Foi inesperado. Eu não ficava assistindo entrevista de Itamar, nada. E aí eu comecei a ler Torturado e me encantei. E, coincidentemente, Torturado chega no momento que eu tenho que escrever o meu plano de trabalho do Cacimba de Histórias, onde eu passaria a entrevistar mestres e mestras narradores de cidades do interior da Bahia. Torturado está localizado geograficamente em Chapada Diamantina, uma cidade do interior da Bahia, uma região do interior da Bahia. Então, Torturado ele entra nesse momento, além de ter sido uma distração literária, de também ser algo para um referencial teórico, onde eu levo o Torturado para a minha pesquisa, para defender o quanto é importante a gente entrevistar esses mestres e em busca dos mestres e de suas histórias, e o quanto o Torturado ele é proveniente disso, porque Itamar escreveu a primeira versão de Torturado, foi em sua juventude, ele perdeu e ele ainda não havia passado a busca, o trabalho dele com os mais velhos das cidades do interior da Bahia, como funcionário do INCRA. Então, vamos dizer assim, ele chegou no momento certo na minha vida acadêmica, na minha vida literária também, e para minha pesquisa, ele é fundamental até hoje, eu utilizo, ele é referencial teórico, defendo em trabalhos, e eu faço essa construção, né? Eu uno o que a minha orientadora traz, né? Que a gente faz um trabalho com Alexei Leontiev, com Saviani, com Italo Calvino, com muitos outros teóricos. Uno também as questões da tradição oral, dessa contação de história que esses mestres estão trazendo, e uno Torturado, porque reafirmo que existem pessoas, existem profissionais, escritores como Itamar Vieira Júnior, que através das vivências daqueles mais velhos daquele interior, ele executou a sua obra, que ele reafirma para todos, né? Que essa obra é derivada do seu trabalho no INCRA, como funcionário, como pesquisador dessas pessoas. Então, chegou num momento muito bom, chegou num momento onde eu nunca pensei que eu conseguiria unir o que eu gosto de ler com o que eu pesquiso. Eu acho que é uma dádiva, né? A pessoa conseguir pesquisar e ler o que ela... e trabalhar com o que ela gosta. Eu acho, assim, um privilégio. Eu acho realmente um privilégio você poder fazer sua pesquisa. Vocês sabem, vocês estão na academia, o quanto é difícil você ser um pesquisador atualmente no Brasil, e quando você faz isso com um prazer, e você trazer referenciais que para você dá brilho nos olhos, igual eu estou falando aqui, é perfeito, é maravilhoso. Então, a ação do Cacimba está aí, a gente já tem 2 anos com esse projeto, muito lindo, muito resistente, dentro da universidade. Já agradeço aqui a Universidade Estadual de Feira de Santana. E a gente vem fazendo essas entrevistas. Atualmente, eu fiz entrevistas virtuais e em novembro foi um ano célebre. Em novembro, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira entrevista presencial, onde a mestra que eu estou entrevistando é da cidade de Santa Bárbara, e já tenho outros caminhos aí para andar entre cidades do interior da Bahia, né? Quem sabe eu não chego lá perto da chamada Diamantina, não sei. Quem sabe, né? Fez a leitura na hora certa mesmo. Tanto Certo. é que se encantou e se tornou uma de suas obras preferidas. E pelo que você explanou, muitas histórias são narradas, né, das irmãs, pai. Sim. Você tem, assim, dentre essas histórias, alguma trama preferida? Você considera alguma preferida? Tem uma afeição maior? Tenho. Não quero dar spoilers, mas a história... Existem a Bibiana, a Belonisa, né? Aquela história onde... Eu dei um spoiler para vocês lá no início. Uma delas vai ficar muda durante a história. Então, quem não leu a obra... Cintia Maria, não sei se leu ainda. Quem leu a obra tem que tentar entender quem foi que perdeu aí essa língua, né? Que foi cortada. E a Belonisa, ela passa a ter ela passa por um casamento dentro da obra, e ela é uma amizade que, ao mesmo tempo, a gente desenvolve que possa ser uma relação homoafetiva com a Maria Cabocla. Mas, a personagem de Maria Cabocla. Mas o Itamar, dentro da obra, é de uma sutileza que ele não, vamos dizer assim, ele aguça o leitor,
sobre essa relação, mas ele não traz tantos detalhes de como é essa relação. Então, eu até falei para ele que eu ia escrever um conto dessa relação das duas. E ele falou que eu podia escrever. E aí, ó, casadia. E aí, menino, eu acho que dentro da obra, além de todos os outros núcleos, eu acho que ele fica assim muito gritante aqui comigo, até hoje, sabe? Teve uma menina que eu falei disso numa live. Aí a menina pegou meu contato e mandou assim: eu quero escrever junto com você. Só que ela sumiu. Não sei onde ela tá mais. Eu acho que eu preciso de alguém para escrever junto comigo. Mas ela sumiu. E aí eu acho que esse núcleo é o núcleo que mais me chama a atenção dentro da obra. Não que os outros não chamem, mas aquilo que Itamar falou, que o livro, quando o escritor ele coloca o último ponto, passa a ser do leitor, é um núcleo que eu tenho vontade de escrever sobre ele, mas ainda não criei tanta coragem. Já fui abençoado pelo autor, mas não sei se tal. Então, eu acho que essa é a parte da história que mais eu fiquei fascinado, assim. Posso dizer assim que... E a forma com que ele fala dessa relação, sabe? É uma coisa, assim, bem sutil, é algo bem delicado, é algo que a Maria, ela está passando por uma violência doméstica com o esposo. Então, é um assunto muito delicado e que a protagonista, ela chega para ser aquela mão amiga, aquela mão que dá um colo para ela. Então, eu acho que essa é a trama que mais me comove e que eu suspeito que foi essa que derramou o café. Eu não lembro, acho que foi no meio do livro, é bem no meio daquela parte. E que eu acho que foi nesses momentos que eu ficava mais preso ao livro, porque eu queria ver mais alguma coisa. E aí Itamar falou que eu podia escrever, né? Vamos lá. Então, você já nos trouxe essa questão de Torto Arado ser uma narrativa bem atemporal, né? Fala do passado, do presente, do futuro, que até mesmo o Tiago trouxe essa reflexão também aqui no chat. Também é importante dizer, né, dessa abordagem decolonial que Itamar nos traz. Ele possui esse encantamento, essa sutileza, mas também com muito ponto de vista crítico. E então, eu gostaria de saber qual, em um Brasil, né, de 2021, qual é o viés, qual o viés social e político dessa obra? Itamar, inclusive, já demonstra, né, qual é a sua opinião política, em que lado ele está, né? Tanto na obra, tanto ele pessoalmente. E eu tenho, assim, a grande reflexão que a obra traz, principalmente naquelas situações que eu trouxe para vocês, é o quanto essa obra ela traz, assim, um alerta para a gente. Que é muito, assim, eu acho, assim, poético dizer, nossa, que obra temporal, né? Eu até pego assim dizendo, eu falo várias vezes, é uma obra temporal. Mas, ao mesmo tempo, ela é atemporal e a gente fala assim, a gente está em 2021, né? E aqueles desmandos que aquele povo passa na obra, que pode ter sido em 80, 90, 2000, tá agora ainda, sabe? Então, a obra, ela é política por causa disso, e ela traz para a gente esse alerta, a gente ficar... eu acho que ela veio num momento muito oportuno, eu acho que tanto para a minha vida acadêmica, mas também até para a própria política brasileira. Quando a gente lê a obra e vê também Itamar reafirmando, fora dela também, as suas posições políticas, é algo que diz assim para a gente que a gente tem que entrar em alerta e que através da literatura, das obras literárias e da educação, a gente pode se movimentar. Porque, inclusive, em diversos momentos, tanto em entrevistas como em estudos da própria obra, o Itamar ele reafirma muito como a política brasileira, a educação, ela vem sendo tratada atualmente. Então, eu vejo isso como também um papel político que a obra tem. Eu fico, assim, muito feliz por termos um autor na contemporaneidade que traz esse debate
e é um debate que ele não traz camuflando nada, ele traz mesmo dizendo, reafirmando o que está passando, e que por isso essa obra é atemporal, mas também tem o final da obra é célebre. Não que a gente vai fazer isso, né? Mas a vontade é. Mas que, tipo assim, da gente sair dessa zona de conforto, como a gente tá. Entendeu? Porque aquilo muito que eu falei, todo mundo fala, né? Que 2022 vai ser um ano da mudança, vai ser um ano e tal. Mas se a gente não mudar, não começar a mudar, desde aqui, desde a base, né? O todo não vai mudar. Então, eu acho que Torturado é uma obra política também, por causa disso, porque ela traz muito essa questão, né? Da gente como sociedade, inclusive. Verdade, por isso que é tão importante, né, trabalhar em sala de aula e pensando, né, partindo desse âmbito que nós estamos aqui, né, no meio educacional, professor Evandro, enquanto reitor, né, que representa a nossa universidade juntamente com nós, acadêmicos, e os meninos do Colégio Teotônio, né, que representam a educação básica. Você, né, como futuro professor, né, um professor em formação, o que essa obra representa na sua vida profissional, na sua vida acadêmica? O professor quer falar antes de mim ou eu falo? Eu só queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu não sei se Felipe ouviu uma parte da conversa informal que eu estava tendo no início, quando ele entrou, né, Felipe? Eu dizia que eu já estou elocubrando uns planos aqui para, quando deixar a reitoria, tentar virar escritor. Eu estava dizendo que eu fiz o meu memorial para promoção na carreira de professor, que a gente faz, né, de professor adjunto, para titular, para pleno, e tem que fazer um memorial. E eu nasci em 1971, na zona rural, no litoral da Paraíba. Depois, quando eu tinha 4 anos, nós fomos para João Pessoa. Aquela foi o momento do êxodo rural, muita gente deixando o campo, né? E aí, quem era agricultor e tinha que sair sem nada, né? Porque as relações de trabalho no campo era a produção como meeiro, né? Trabalhar a diária e ter um roçado em que alguns dias você produzia alguma coisa e aquilo, uma parte, ainda dava para o dono da terra, né? Então, era uma situação muito difícil. Quando a gente saía do campo nessas condições, ia morar na periferia de alguma cidade, comprava um terreno, fazia uma casa num loteamento, etc. E eu lembro também que associei no meu memorial com aquele momento, foi depois da Copa de 70, o Brasil foi tricampeão, né, de futebol no México, e a música que embalou o tricampeonato, se eu não me engano, foi algo assim, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. E a ditadura tinha outra propaganda que era assim, esse é um Brasil que vai para frente, oh, 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 oh. Então, aquela ideia do progresso liberal, para frente Brasil, um Brasil que vai para frente. E no meu memorial, eu comecei desse momento, né? Nascendo no campo, a vida rural, ir para a periferia, estudar em escola pública a vida toda, depois entrar numa universidade pública, fazer um mestrado, vir para a Bahia, fazer concurso, me tornar professor da UFES, e aí está onde eu estou agora. Assim, qual é a probabilidade num país, né, injusto, desigual, como o nosso, de alguém ter essa trajetória, né? E aí eu comecei o memorial com o título Esse Menino Vai para Frente, que era justamente dando conta disso. Qual era a probabilidade? E aí eu vi que tem ali um embrião até um pouco parecido, que quando eu comecei a ler aos 14 anos, mais incisivamente literatura, eu li todo o ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, as 5 obras.
né? E a Zé Lins relata algumas coisas assim da década de 30 e da década de 70, né? 40 anos depois, muita coisa não tinha mudado. Então, parece que tem um pano de fundo aí para algumas coisas de um romance memorialista ou memórias romanceadas. Mas eu quis vir nessa live aqui porque Torto Arado está sendo muito falado e eu queria meio também beber dessa fonte para pensar no que eu estou querendo sentar e escrever, né? Então, eu agradeço, assim, porque acabei colhendo algumas coisas. E uma grande diferença que vai ter com o que eu pretendo fazer é que eu acho que a minha obra não vai ter como ser atemporal. Eu vou ter que marcar com essa história do Brasil, né? Essa história do campo para a cidade. Então, eu acho que não vai ter como ser atemporal. E você falou da questão afetiva, né? Quando a gente fala do lugar, do espaço, da vivência. Então, eu tive muito essa coisa. As minhas melhores memórias da minha vida são desse momento do campo, né? Então, era só isso que eu queria falar. Eu fiquei com a curiosidade, o senhor, vamos dizer assim, tem ideia de que tenha também variações linguísticas na sua futura obra, igual a do Itamar, que a gente vê o Calundu? Tem. Você falou que no livro dele tem uma palavra, coraiva? Coirava, isso. Coirava. Isso. Na Paraíba é coivara. Ah, coivara. Eu até ia comentar isso. Na minha região, nós também chamamos assim, dessa mesma maneira que na Paraíba. Ela inverteu, no livro está invertido, ou nós invertemos, enfim, mas são variações, né? É incrível. Coivara. Tem sim. Oh. Vai aparecer. Mas obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, professor. Respondo agora, Esther? Respondo. Pode ser, sim. Aproveitando, né, eu acho que também por conta do momento, do tempo, e a partir também até da fala do professor Evandro, como eu observo essa obra sendo um professor em formação, né? Eu observo, até a partir também do comentário que o professor trouxe, que é falar de um novo Brasil, mas que é um Brasil que também não é novo, mas que para a literatura contemporânea, para a literatura, ele pode ser novo para muitos, mas porque ele estava em um lugar que não era falado, sabe? Eu achei muito importante. Agora, quando o professor trouxe isso, assim, eu fiquei assim, eu vou usar o meu sobrenome, né? Eu fiquei lisonjeado. Aí eu fiquei assim, o quanto existem histórias, como o próprio título, né? Desse menino, do professor, e o quanto existem outros meninos também, outras meninas, que queriam também escrever as suas histórias, né? Assim como o professor, ele tem a pretensão de escrever a história dele, assim como Itamar pôde escrever essas histórias dessas pessoas, dessas comunidades, e quer continuar escrevendo, porque ele afirma que é uma trilogia. E o quanto isso é importante na nossa sala de aula, principalmente, Esther, pelo momento que a representatividade do nosso aluno, sabe? Que ele está ali, Cíntia sempre debate isso nos lugares que ela está também, ela sempre, como pedagoga, ela traz para mim, a Cíntia Maria, não sei se ela está presente ainda, mas o quanto isso é importante para aquele aluno se ver, sabe? Então, eu acho que obras como essa e outras, né, como a desse menino que ele vai fazer, também são importantes para isso, para a gente levar para a sala de aula, não se afastando dos grandes escritores, porque são importantes para a gente ter a teoria, fazer a comparação, é muito importante a gente fazer essas comparações, né? Até trazendo, comparando o Torto Arado com outros romances, né? Romances regionais, já existe também grandes estudos sobre isso. Então, eu acho que é muito importante para falar sobre esses Brasis, os nossos Brasis. Professor? Só mais uma coisa, Felipe, essa questão de falar, né, do Brasil que é velho e que é novo. A gente pode até ir para a música, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, né? A música de Cazuza. Hoje, nós estamos falando muito do extermínio da juventude negra, né?
uma polícia violenta, repressiva, e o principal alvo é a juventude negra, né? Já é o suspeito natural. Mas, quando eu me mudei para a periferia de João Pessoa, com 5 anos, e aí você vai crescendo e vai entendendo como é que o mundo funciona, eu posso dizer que até os 10 anos eu já fui descobrindo que era comum o camburão, né, chegar no bairro e levar um monte de gente, e de repente, gente sumir, de repente, pai de família, por uma razão que você não sabe, colocado no camburão e volta para casa morto. Né? Tortura da polícia. Então, veja, isso já existia antes, talvez só não tenha os nomes que a gente dá agora, porque tem um debate político que, né, traz evidência de tipificar o que é, né, como é. Mas acontecia já 40 anos atrás. Grupos de extermínio. Eu lembro que tinha um mito assim, né, o Mão Branca. Então, de repente, apareciam umas pessoas mortas lá e diziam: quem matou foi Mão Branca. Né? Era uma história de alguém que tinha uma luva branca e que matava. Mas eram os policiais dos grupos de extermínio. Herança da ditadura militar. Né? A ação violenta do Estado fora da lei, que inicialmente foi a repressão dos presos políticos, mas que foi também a forma depois de eliminar a marginalidade, né? Fora das leis, fora dos ritos esperados do Estado. Então, a literatura é fantástica, porque ela pode fazer essas leituras do Brasil, demarcando com temporalidade ou sem temporalidade, mas o Brasil se repete ao longo da história, né? E a gente vê essas mesmas coisas. Então, assim, eu queria fazer esse comentário porque lembrei dessas questões também. Verdade, não para, né? O tempo não para, a literatura também não para. Grande comparação. Meninas? Bom, eu acho que é muito interessante, né, tudo que foi dito, muito importante. E vamos dar continuidade. Agora nós queríamos mostrar um vídeo, revisitar um pouquinho, né, a trajetória de toda a Flicete, que foi muito rica, muito bem trabalhada, todos esses contextos, né, da nossa realidade, juntamente com a literatura. Então, Clarinha, você pode espelhar o vídeo, meu bem? É o nosso vídeo de finalização. Posso sim. Obrigada. Um detalhe. O vídeo foi feito por Ingrid, é uma paródia. Nós não vamos cantar por uma questão de talento, da música de Legião Urbana. Ela fez uma paródia relatando, né, revisitando mesmo na memória todos esses momentos ricos que nós tivemos durante a Flicete. Espero que todos gostem. E aí ela fez a leitura também. Inicialmente, dia 1º de outubro, surgiu um projeto novo chamado Flicete, a Feira Literária do CETV, em seu primeiro ano de estreia na internet. Trouxe diversos temas, convidados, abordagens, conhecimentos e atualidades. A professora Cláudia, a idealizadora, com a ajuda dos seus residentes, colocou em prática um projeto muito interessante que em 2021 veio acontecer. Os alunos do Colégio Teotônio assistiam os convidados que passavam na TV. Em meio ao desastre da educação e um governo de humilhação, nós conseguimos vencer, e o projeto percorreu até aqui, com sucesso, paciência e muita gratidão. Começamos com a Beth Bastos e o ato de tornar-se escritor. Depois do minicurso Mulher Poesia, Caroline do Amaral não se intimidou. Daí veio o português na ponta da língua. Dr. Severino Alves deu um show. Além da variação linguística abordada, não existe língua errada, meu senhor. E a oficina pelos becos da escrita e criatividade também não faltou. Literatura como forma de terapia, a incrível Luísa Moura explicou. O meme em sala de aula não podia faltar, a Prof. Fernanda arrasou. Literatura e Resistência com a Alessandra Sampaio veio e nos informou. Nos informou que devemos ser persistentes, independente da nossa classe ou da nossa cor. E para incluir, não devemos excluir. Professora Lidneia isso nos mostrou.
A Libras é uma língua muito rica e bonita, e além disso, é importante, sim senhor. Se você acha que ainda tá faltando coisa, a nossa amiga Flávia, a fanfic destacou, e o minicurso Mulheres na Literatura e a temática do conto destrinchou. E para fechar com chave de ouro, não podemos esquecer, não podemos não, lisonjeado com seu torturado, discutiu com vocês sobre esse belo clássico. A Flicete já encerrou e a sua mensagem com certeza ela passou. A importância da leitura, da educação e do amor do professor. Somos as Sementes do Bem-Querer, um grupo de jovens professoras que acredita que a educação é a esperança para uma vida plena e feliz. Tchau, tchau! Muito bonito, né, o que Ingrid fez. Bom, e para fecharmos com chave de ouro, nada mais justo, novamente, escutar um pouquinho de Arthur. Arthur, não está aí? Oi, gente. Solte a voz. Eu diria que o palco é seu, mas não estamos no palco, então a sala é sua. Pronto, eu estava aqui prestando atenção no papo, não prestando atenção em tudo, mas pensei numa canção que pudesse chegar próximo ao que estava, né, sendo discutido, sendo debatido aqui e tal. E eu pensei no Gilberto Gil tem uma canção muito bacana que fala sobre o sertão, e eu acho que faz sentido com o que vocês estavam falando. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não falo, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariar. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torrer. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como rede esgarrada nessa multidão molhada, caminhando aí. Valeu pelo convite, gente. Muito obrigado pelo convite de coração mesmo. Muito bacana o assunto. Muito importante pra gente também. Valeu. Por nada, meu bem, nós que agradecemos por você abrilhantar ainda mais a nossa noite. Não só você, mas também lisonjeado. Eu acho que toda a explanação artística hoje aqui colocada é de extrema relevância e nós ficamos muito felizes. Acredito que as demais residentes também tenham esse mesmo sentimento de gratidão. Foi muito tocante toda a discussão de professor Evandro, de lisonjeado, sua música também sua interpretação, na verdade, né, das músicas desses artistas foi muito tocante, muito sensível e dialogou muito bem com o que nós já havíamos discutido e o que foi também trazido aqui hoje. Então, muito obrigada. Enfim, só elogios. Que isso, eu agradeço. Valeu. Vocês vão colocar a lista de presença? Sim, pro Carol, você pode colocar a lista de presença no chat? Um minutinho. Pronto, já está aí. Vocês me escutam? Obrigada, professor Evandro. Obrigada pela presença, pelas contribuições. Ficamos muito felizes, de verdade. Lisonjeadas. Acho que estamos no momento do agradecimento, né? Vou agradecer, né? Agradecer o convite.
Dizer que fiquei feliz em vê-las. Acho que tem muito tempo que eu vejo Esté, Clara, Paula vi no chat, mas Paula já havia visto, até virtualmente, né? Caroline, acho que é a primeira vez, professor Evandro também. Então, aproveitar e agradecer a todos, todas que ficaram aqui, acompanharam essa discussão, muito pertinente. Para quem não leu Torturado, leia para virar um Torturade, que nem eu, entendeu? E quem já leu, procura pegar a carteirinha de Torturade, mas tirando essa parte engraçada, eu conto essa obra, ela é essencial para as nossas vidas e a literatura também. Então, agradecer também o convite, dizer que fiquei muito feliz, né? Estamos indo aí para os últimos eventos virtuais do ano, né? Esperamos, né? Que aí a gente vai seguindo para as nossas novas construções, né? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Como sempre, você abrilhantou, arrasou. Eu nunca tive a oportunidade de ler Torturado, mas após essa explanação, com certeza, nessas férias, vou aproveitar bastante para fazer a leitura. Me parece ser uma obra muito rica. E é o seu xodó, né? Espero que se torne o meu também. Carol, tá com problema no áudio? Sim, ela sinalizou que estava com um probleminha no áudio. Vamos Bom, aguardar. eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, por toda a jornada que teve da FICET, todo esse caminho, certo? Foi tudo muito bom. Uma pena que já está acabando, mas é assim mesmo. Tudo que é bom dura um pouquinho. Nossa FLI7 já veio um caminho muito bom com todos os mini cursos. E como todo mundo sabe, literatura salva. Literatura nos mostra um mundo diferente, muitas realidades e nos faz refletir. Com certeza eu vou ler Torturado, já estava instigada a lê-lo, mas depois ainda do que Felipe falou, fiquei com muito mais vontade de ler. Pode ter certeza que eu vou virar uma Torturade. Acredito que Carol ainda esteja com um pequeno probleminha. Mas qualquer coisa, Carol, você tenta desligar o alto-falante de um dos aparelhos, que acho que dá certo. Gente, eu peço desculpa aqui. Eu não vou conseguir abrir a câmera aqui, o computador travou, mas eu só queria agradecer mesmo as intervenções aqui feitas, as explanações de Felipe. Foi muito importante até mesmo observar a empolgação com a qual Felipe trata a temática Torturado. A empolgação parece que cria mais empolgação e faz com que a gente sinta vontade e curiosidade para ler a obra. Obrigada também ao professor Evandro, à professora Cláudia, também às colegas residentes aqui, aos alunos. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos pela presença e que venha, de fato, a nossa segunda FLI7 e todos já se encontram convidados, viu? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boas festas para todos. Para você também, para todos. Pro, quero falar para a senhora, Pro. E descanso. Que em janeiro o Pro não tá não. Vai descansar. Tchau. Tchau. Josi, você quer conversar conosco? Sim, Pro. Pode falar, meu bem. Professora, a época que eu estava fazendo resumo, agora não sei se está bom. Lembrando aquele dia que a senhora botou, acho que é o tema, alguma coisa do sol lá, a senhora lembra? Sim, o conto Vem Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. O que houve é o resumo sobre esse eu não dia? entendi, não, Pro, porque
Trava um pouquinho, repita aí para mim, por favor. Não, você se refere ao conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lídia Fagundes, que nós fizemos um minicurso, trazendo diálogo sobre feminicídio. Tem alguma questão? Você não conseguiu ter acesso ao vídeo? O que houve?